Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, em 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 3 ao 7 hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 até o 7. Mantenha sua Bíblia aberta enquanto nós fazemos aqui o início. Nós estamos no segundo bloco da segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse bloco vai do capítulo 2, versículo 3 até o final do capítulo 2. No primeiro bloco, onde nós estávamos estudando anteriormente, que segue desde o início do capítulo 1 até o 2:3, nós vimos duas instruções claras. O que Timóteo tem que fazer e como ele vai fazer isso. Timóteo, esta é a sua missão. Em segundo lugar, está aqui as ferramentas, é desse jeito que você deve fazer. O que é dito que Timóteo precisa fazer? A ordem é: guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Como Timóteo deveria fazer isso? Mantendo viva a chama dos dons que ele recebeu, que foi dado a ele pela imposição de mãos que Paulo faz, não nos envergonhando do Evangelho, mantendo as nossas convicções e o amor pelo Evangelho, mantendo intacto o modelo da sã doutrina, sem desvios, sem falsos ensinos, e conhecendo bem o Evangelho, e por último, transmitindo este Evangelho a outros, passando isso adiante. Esta é a maneira pela qual Paulo instrui a Timóteo, para que ele guarde este bom depósito. Uma vez que nós entendemos o que precisamos fazer com tudo isso, Paulo segue agora para este segundo bloco, que vai do versículo 3 até o final do capítulo 2. E aqui ele vai expor 4 verdades fundamentais que Timóteo não pode esquecer, para que ele tenha sucesso nessa tarefa de guardar o bom depósito. Ou seja, se no primeiro bloco nós vimos o que Timóteo precisava fazer e como ele ia fazer, o bloco 2 nos mostra o que nós precisamos ter para poder conseguir executar esta missão de guardar o bom depósito, de guardar o Evangelho. Essas 4 verdades que nós veremos em todo o capítulo 2 são, em primeiro lugar, sem sacrifício e foco não há recompensa, versículos 3 a 7. Em segundo lugar, a nossa recompensa não é deste mundo, versículos 8 a 13. Em terceiro, mantenha a pureza da doutrina, dos versículos 14 ao 19. E, em último lugar, mantenha a pureza do seu coração. Estes são os 4 ensinamentos que Paulo dá a Timóteo em todo o capítulo 2, para que ele seja capaz de guardar o bom depósito. Hoje, o nosso foco estará concentrado no primeiro destes ensinamentos, do versículo 3 ao 7, de 2 Timóteo capítulo 2. Sem sacrifício e foco não há recompensa. Acompanhe comigo a leitura do texto de hoje, por favor. A palavra do Senhor diz o seguinte: aos que conseguem enxergar bem, está ali no telão, tá? A gente vai resolver, possivelmente, se Deus quiser, uma cortina ali para ficar um pouco melhor de ver, que está muito claro, eu sei disso, mas para todo mundo que consegue enxergar, que não é o meu caso, nessa distância, leia ali ou então acompanhe na sua Bíblia, tá? O texto diz o seguinte: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Curva sua cabeça mais uma vez, rapidamente. Deus eterno, que a Tua palavra seja pregada, somente a Tua palavra, nada além da Tua palavra. Que eu seja Teu instrumento nas Tuas mãos, para falar ao Teu povo, para ensinar e exortar a todos que estão aqui e a mim mesmo. Pela Tua graça eu peço, em nome de Jesus.
O primeiro versículo nos diz o seguinte: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Perceba que nós temos um componente de conjunto aqui. Participa, compartilha, suporta os sofrimentos comigo. Em algumas traduções pode estar, compartilhe dos sofrimentos comigo. Paulo volta nesse tema dos sofrimentos aqui. É um tema que ele já tratou anteriormente, de sofrer pelo Evangelho. Mas é compreensível que Paulo fale sobre sofrer pelo Evangelho, uma vez que nós sabemos qual é o contexto desta carta. Paulo está preso, ele está acorrentado, ele está numa masmorra e possivelmente ele será morto logo logo. É muito natural que nessa situação Paulo fale mais sobre essa questão de sofrimento. Mas dessa vez existe esse foco que eu disse no conjunto, no partilhar deste sofrimento, no participar comigo. Participa comigo destes sofrimentos. E aqui eu quero ressaltar duas coisas que me sobem a atenção logo de cara. Em primeiro lugar, não há nenhum interesse de Paulo de esconder os seus sofrimentos por causa de Cristo, de Timóteo. Timóteo precisa saber exatamente o que ele vai passar, para então tomar uma decisão correta de seguir e guardar o bom depósito, como outros fizeram, como a sua mãe fez, como a sua avó fez, e assim ele recebe da sua mãe e da sua avó. Do mesmo modo, nós não somos enganados. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas que temos que ter bom ânimo e nos alegrar na vitória dele. Não na nossa vitória, na vitória dele. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E nós nos alegramos na vitória de Cristo. Fica claro que Paulo não tem em mente uma vida tranquila e suave para o cristão. Paulo não tem em mente uma vida abastada, onde Deus é um gênio da lâmpada, que realiza todos os desejos dos seus súditos. O que para mim já mostra, e deveria ficar claro para todos aqui, o quão terrível, perigoso e nefasto é o evangelho pregado em algumas igrejas, que foca somente em bênçãos, em vitórias e em realização de todos os sonhos, todos os nossos desejos, como nós vemos em muitos lugares. Esse tipo de evangelho, meus irmãos, escute com atenção, esse tipo de pregação, eu não vou dizer evangelho, este tipo de pregação anestesia pessoas para que elas não saibam que estão indo em direção ao inferno. Pastor, isso é muito pesado. É muito pesado, porque as pessoas estão indo para um caminho que não deveriam e não sabem que estão indo. Elas não percebem que estão indo para o abismo, porque estão sendo anestesiadas, acreditando que Deus é somente um realizador de desejos. Nós não somos chamados, meus irmãos, para deitar em berço esplêndido, mas para participar dos sofrimentos de Cristo. É evidente que nós não somos perseguidos como Paulo foi, e também não corremos o risco de vida como ele correu, mas sofrer pelo Evangelho, meus irmãos, para nós, pode ser aplicado na ideia de abrir mão da sua própria vontade, do seu desejo, daquilo que você quer e daquilo para qual a sua carne lhe puxa. Paulo abre mão da sua liberdade e da sua vida por amor a Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, nós não somos capazes de abrir mão do nosso sono, do nosso descanso, para vir ao culto na igreja de manhã, porque a gente está muito cansado da semana. Nós dizemos que não temos tempo para colocar as nossas habilidades, os nossos dons que Deus nos deu, porque a nossa agenda é muito concorrida, porque o nosso tempo é muito concorrido, e porque a gente não tem tempo suficiente para dedicar à igreja, para dedicar à noiva do Cordeiro. Mas na verdade, meus irmãos, isso só mostra as nossas prioridades, só mostra que nós não amamos o suficiente o Evangelho para abrir mão de 1 hora, 2 horas que seja, do nosso tempo, na semana inteira para isso. Paulo abriu mão da sua vida pelo Evangelho. Possivelmente Timóteo também foi morto, nós não temos relato bíblico disso, mas existem historiadores que falam sobre isso. E por vezes, nós olhamos para o nosso relógio, mais 15 minutos, aí você fica os 15 minutos e passa 2 horas e não vem à igreja. E não vem louvar ao Senhor, não vem adorar ao Senhor, não vem se entregar a Ele, não vem estar junto com seus irmãos. Eu falo somente de estar aqui presente na igreja? Não, eu falo de você servir a Cristo Jesus em todos os seus âmbitos da sua vida.
Se você não é capaz de abrir mão da sua vida, meus irmãos, por Cristo Jesus, você não é digno dele. Sofrer pelo Evangelho é abrir mão de si mesmo e fazer isso, amar a fazer isso, amar entregar a sua vida por Cristo. Se realmente nós acreditamos naquilo que é pregado aqui todos os domingos, se realmente acreditamos em Cristo Jesus e na sua mensagem, não deveria ser difícil para nós abrir mão de nós mesmos para servir ao Senhor. Por vezes será, porque o nosso coração e a nossa carne nos puxa em direção ao pecado. Mas o Espírito que habita em nós precisa ser forte para lutar contra a nossa carne e nos trazer para os pés do Senhor todas as vezes. Em segundo lugar, esse convite, meus irmãos, de suportar os sofrimentos por amor a Cristo, é algo que é pregado no Novo Testamento inteiro. Não é a primeira vez que se ouve isso. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz: porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. 1 Pedro 4,13 diz: antes, alegrem-se à medida que participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Colossenses 1,24, agora alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu poderia citar outros milhares de versículos aqui. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Existem tantos outros na palavra do Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos, a sofrer por amor a Cristo, abrindo mão de quem nós somos, dos nossos desejos, das nossas vontades, entregando o nosso tempo, o nosso esforço, os nossos dons, entregando os nossos recursos financeiros, a nossa vida para o Senhor, entregando tudo o que somos diante de Deus. Tudo que temos e somos foi Ele que nos deu. Então, no final das contas, você só está devolvendo para Ele aquilo que é dele. Seja seu tempo, seja seu esforço, seja a sua vida. Portanto, meus irmãos, todas as vezes que nós acordamos no domingo de manhã e dizemos assim: nossa, eu estou tão cansado, hoje eu não vou. E aí, você realmente não vem, você não está obedecendo o mandamento de sofrer pelo Evangelho, porque você não está abrindo mão da sua própria vontade para estar aqui. Todas as vezes, meus irmãos, se você abrir mão do seu descanso para adorar ao Senhor, para adorar a Deus com os seus irmãos, na nossa reunião dominical, no estudo bíblico da segunda-feira, você está sofrendo por amor a Cristo, abrindo mão da sua vontade e então entregando tudo isso para Ele. Não somente isso, todas as vezes que você percebe uma oportunidade de pregar o Evangelho para alguém e você se cala, e você se esconde por vergonha, você está se envergonhando do Evangelho, que é exatamente aquilo que Paulo diz para não fazer. Não se envergonhe do Evangelho. E assim, se você se envergonha do Evangelho, se esconde, você não está sofrendo por amor a Cristo Jesus, abrindo mão da sua própria vontade, do seu próprio desejo por Ele. Todas as vezes que você decide que a sua vida está muito difícil, que você tem muitos problemas, que a sua vida está muito complicada, e então você começa a se afastar do Senhor por causa disso, você não está obedecendo a este mandamento, irmão. Não está. Não está. Todas as vezes que a sua prioridade não está em servir o reino de Deus, em buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, todas as vezes você não está obedecendo este mandamento. Observa uma coisa: nenhuma dessas coisas que eu falei aqui deveria ser sofrimento para nós. Pregar a palavra de Deus não deveria ser um sofrimento para nós. Vir à igreja para adorar ao Senhor não deveria ser questão de sofrimento para nós. Viver para Cristo não deveria ser sofrimento para nós. Mas, constantemente o pecado nos puxa em direção à nossa carne e ao nosso desejo. Portanto, meus irmãos, enquanto a sua alegria e o seu desejo não estiverem completamente no Senhor, você faz esmurrando o seu próprio corpo, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9. Ele diz: esmurro o meu próprio corpo, para que no final de tudo, depois de pregar a tantos, eu não seja considerado reprovado. Eu esmurro o meu próprio corpo, porque o meu corpo, a minha carne me leva para distante de Cristo, e tudo aquilo que me leva para distante de Cristo deve ser eliminado da minha vida. A minha carne deve ser eliminada da minha vida. Deus, enquanto você não tem
a sua vida e o seu coração completamente transformado. Faça sem vontade, porque assim você está entregando completamente a sua vontade para o Senhor. Cristo chamou você para abrir mão da sua vontade. Se a sua vontade é ficar na cama de manhã, então abra mão da sua vontade. Se a sua vontade é deixar de pregar o Evangelho, então abra mão da sua vontade. Se a sua vontade é se afastar de Cristo, abra mão da sua vontade, porque é para isso que Cristo nos chama, para abrir mão da nossa vontade em favor e em nome de Cristo Jesus. Eu poderia passar mais meia hora falando de vários outros exemplos aqui, mas crendo que o ponto já está muito bem estabelecido, nós vamos seguir. Em uma das minhas reuniões com meu chefe, no meu trabalho, que são muitas reuniões, inclusive, nós estávamos falando sobre a rotina dele. Eu comento isso em casa com muita frequência com os meus pais, com a minha esposa. E a rotina do André, do meu chefe, ela é uma rotina que ela não deveria ser colocada sobre nenhuma pessoa, sobre nenhum ser humano de verdade. Ele trabalha literalmente de manhã, de tarde e de noite, às vezes passa da meia-noite. Tem 2 empresas para cuidar, tem 2 filhos, um de um casamento anterior. Todas as quartas-feiras ele se desloca 2 horas, porque ele tem um compromisso marcado com a filha dele, todas as quartas-feiras de tarde, com a filha dele do casamento anterior. Tentar cuidar de 3 filhos, ser um bom marido e fazer um monte de outras coisas. Tudo isso é uma completa loucura. Mas existe em uma das nossas conversas, ele me falou uma coisa que ficou na minha mente e que pipocou muito enquanto eu estava lendo este texto que eu estou pregando para vocês hoje. Ele disse assim: Pedro, eu sei que a minha vida ela está desequilibrada agora, que ninguém no mundo deveria trabalhar o tanto que eu trabalho. Ninguém no mundo deveria fazer isso. Eu sei que isso é desumano até em certo sentido. Mas eu coloquei um foco na minha vida. Presta atenção na palavra. Eu coloquei um foco na minha vida. Ele disse assim, eu vou me sacrificar pelos próximos 5 anos para fazer crescer o máximo que eu puder das minhas empresas. Conseguir acumular o máximo de capital que eu puder. E depois desses 5 anos eu vou abaixar a bola, curtir mais a vida e colher os frutos de todo o meu trabalho. Curtir os frutos de todo o meu trabalho. Enquanto eu estava lendo esse texto, e eu vi as ilustrações que Paulo usa, eu lembrei muito dessa conversa que eu tinha com ele. Porque o meu chefe falou aqui para mim exatamente os 3 elementos que são colocados dentro desse texto: foco, sacrifício e recompensa. Obviamente, o meu chefe não é cristão e, portanto, o seu foco, o seu sacrifício e a recompensa que ele está buscando, elas estão desordenadas. Ele quer acumular o máximo de capital possível. Esse não deveria ser o foco de nenhum cristão. A Bíblia não condena que você seja rico, mas ela condena que você ame ao dinheiro e que você faça dele um Deus, que você faça dele o seu alvo principal. Então, o foco dele não está no lugar certo, mas ele não tem aquilo que nós temos, que é a palavra de Deus, para nos instruir. No entanto, existe sabedoria quando nós olhamos para a frase e olhamos para o texto que nós lemos aqui com Paulo. Paulo usa 3 metáforas: um soldado, um atleta e um lavrador. E todas elas apontam para esses mesmos 3 elementos: foco, sacrifício e recompensa. Sendo assim, são esses 3 elementos e essas 3 metáforas que nós vamos ver agora em detalhes. A primeira delas está no versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. O exemplo do bom soldado que é dado por Paulo aqui é de alguém que não divide o seu foco. Se ele é um soldado, ele é somente um soldado. E o foco dele é somente este. Hoje isso não é muito comum, né? Todo mundo que trabalha no exército ou alguma coisa assim, também pode fazer outras coisas no seu tempo vago. Mas nós estamos falando de um soldado, o que Paulo tem em mente aqui é um soldado romano. E naquela época, o serviço militar ele era tempo integral. Então a pessoa abria mão da própria vida para se tornar um soldado do império. Tá? E aí o que acontece é que Paulo está usando essa referência de alguém que tem um foco completo e indivisível em relação ao seu serviço militar. É bem óbvio o objetivo de Paulo aqui com essa ilustração. Timóteo deveria saber que o seu ministério exige dedicação total e foco indivisível na ordem que foi dada para ele no versículo 2. Qual é a ordem do versículo 2? O que de mim ouviste, transmite a homens fiéis que sejam capazes de ensinar
a outros, transmite o Evangelho, fala do Evangelho, guarda o bom depósito. Para fazer isso, Timóteo precisava ter um foco indivisível. O seu foco precisava estar 100% no Senhor e no Evangelho. Todo cristão é chamado para ter este foco completo, a colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso não significa, obviamente, que você não deve trabalhar para se sustentar, ou que você não deve estudar para se aprimorar, ou que você não deve cuidar da sua família e focar simplesmente em pregar o Evangelho em praças públicas. Não é necessariamente isso, mas na verdade, todas essas coisas, elas são boas e elas foram dadas por Deus para nós. Estudo, trabalho, família, filhos, esposa e por aí vai. No entanto, nós não devemos nos impedir de lutar as batalhas de Cristo, de pregar o Evangelho e de servir a Igreja do Cordeiro por causa dessas coisas. Isso não deve ser um impedimento para que nós entreguemos a nossa vida à Igreja, à noiva do Cordeiro, à pregação do Evangelho e à boa obra que é o Evangelho. Isso quer dizer, meus irmãos, que o Evangelho e a nossa vida cristã precisam ser sempre a nossa prioridade, ainda que não ocupe a maior parte do nosso tempo no dia. Por vezes, o nosso trabalho e outros afazeres ocupam a maior parte do nosso tempo no dia. Isso é óbvio. No entanto, no seu coração, o Evangelho precisa estar em primeiro lugar. O Evangelho precisa ser o seu momento onde você chega e diz assim: agora eu vou cuidar da minha prioridade. Deve ser um momento onde você passa o dia todo trabalhando e lutando para poder sustentar a sua casa, para poder conseguir as conquistas que você quer, mas quando chega o seu momento do seu devocional, de entregar o seu tempo ao Senhor, é aquele momento que você espera o dia inteiro. Quando chega o domingo de manhã que você vem à igreja, é aquele momento que você espera a semana inteira, porque você quer entregar e o seu foco está 100% no Evangelho. Na prática, meus irmãos, o cristão, falando por exemplo de trabalho, que é o que ocupa mais a nossa vida, e é a metáfora que é usada aqui por Paulo, o trabalho, o cristão ele não pode escolher o seu trabalho simplesmente porque aquele trabalho vai lhe dar mais dinheiro, ou então vai lhe dar mais possibilidades. O cristão ele não pesa na balança somente aquilo que ele ganha, mas aquilo que ele perde em relação ao Evangelho. Se o seu trabalho lhe impede de servir a igreja, lhe impede de fazer as coisas de Deus no seu dia a dia, ele ocupa tanto do seu tempo, ou então lhe impede de fazer qualquer coisa para Deus, então você não deveria trabalhar neste trabalho e deveria procurar outro. Se o seu estudo vai ser um empecilho para você se entregar para o Senhor, então procure uma outra forma de estudar. Adapte-se, porque busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, eu não quero dizer que o Evangelho só é vivido dentro da igreja, que o Evangelho só é vivido nas reuniões que você vem no domingo ou no estudo da segunda-feira. Sob nenhuma hipótese. Na verdade, ser cristão é quem nós somos, é a sua identidade, não é uma coisa que você faz de domingo e segunda-feira. Ser cristão é quem você é, não somente o que nós fazemos. No entanto, a vida do cristão não é somente a sua ética diária, as suas boas ações, a sua vida diária e o que se faz durante todo o dia, mas também é o compromisso que se tem com Cristo e com a sua noiva, que é a igreja. Além disso, meus irmãos, o cristão deve olhar para o seu trabalho, para o seu estudo, como uma forma de sustento e, se possível, de prazer também, mas nunca se colocando acima da vida cristã no Evangelho. Isso fica ainda mais claro quando nós olhamos o motivo pelo qual este bom soldado que Paulo fala, por que ele não divide o seu foco? O que o texto diz? Para poder agradar aquele que o alistou. Para poder agradar aquele que o alistou. O bom soldado não divide o seu foco com outras coisas, porque ele está buscando agradar o seu comandante, aquele que o alistou, que confiou nele para aquela tarefa. Meus irmãos, que outro motivo temos para entregar 100% da nossa vida para o Evangelho e para a igreja do Senhor, senão para agradar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Aquele que um dia nos chamou do lamaçal e nos trouxe à terra firme,
Que outro motivo temos, se não entregar tudo a Ele, porque tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Não há nada, meus irmãos, que deva ocupar o primeiro lugar das nossas vidas, além daquilo que agrada o nosso Mestre. O que fazemos, como fazemos, o trabalho que escolhemos, as férias que nós tiramos, tudo isso deve passar antes pelo crivo do Evangelho, pelo crivo do serviço a Cristo Jesus e a quem Ele é e aquilo que Ele exige de nós. Tudo isso. O cristão, meus irmãos, que exerce o seu cristianismo apenas nas suas horas vagas, ele não é um cristão. Sabe por quê? Porque se eu digo que ser cristão é quem eu sou e não aquilo que eu faço, então ser cristão precisa estar em tudo aquilo que eu faço e não só nas horas vagas. Não só nas horas vagas. A próxima metáfora que Paulo vai usar é a metáfora do atleta, que está no versículo 5. O versículo diz o seguinte: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. A primeira imagem que nós temos quando nós pensamos em um atleta é a imagem que a Elani descreveu aqui logo no começo. É o sacrifício, é a disciplina, o cara abre mão de sair com os amigos para beber, para brincar, para conversar, para bater papo. Não, hoje eu preciso treinar. Hoje eu preciso treinar. E aí, o foco dele é completamente naquilo, o sacrifício que ele faz é completamente naquilo, buscando a medalha de ouro e o seu pódio. Então, normalmente é essa imagem que nós temos e também é essa imagem que a Bíblia Sagrada tem em outros lugares. Paulo usa isso num outro momento também. 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 24 a 27, diz o seguinte: vocês não sabem que, de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Esmurro o meu próprio corpo, meus irmãos. Que imagem aterradora. Tente imaginar uma pessoa socando a própria cara. Imagine isso agora, neste momento. Mas ela não é a única nas Escrituras. Há outras. Se teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Por quê? Porque é melhor entrar na vida eterna sem um olho do que ir para a condenação eterna com os dois. Meus irmãos, o cristão é um atleta que esmurra o próprio corpo, que é capaz de abrir mão da própria vontade, dos prazeres, dos seus desejos, com foco no prêmio final, que é a vida eterna e é agradar aquele que o chamou. Essa é a disciplina de um atleta que é esperada de um cristão na luta contra o pecado. Meus irmãos, quão aquém disso nós estamos? Quão distante desta realidade nós estamos? Será que nós temos realmente esmurrado o próprio corpo em busca de santidade, para agradar o nosso treinador, para buscar a nossa recompensa? Quantas oportunidades de nos afastar de uma fofoca, por exemplo, nós desperdiçamos? Quantas oportunidades de sermos exemplos para outros nós desperdiçamos? Porque não somos capazes de subjugar o nosso próprio corpo, a nossa própria carne, os nossos desejos e a nossa vontade. Quantas nós desperdiçamos e desagradamos aquele que nos chamou? Meus irmãos, ser cristão é buscar todos os dias a disciplina para dizer não para mim mesmo e sim para Cristo. Todos os dias. É se sacrificar, pois sem sacrifício não há recompensa da glória eterna de Cristo Jesus em nós. E Ele é o nosso primeiro exemplo. Porque se Ele pede de nós o sacrifício de abrir mão da nossa vontade, o primeiro sacrifício quem fez foi Ele quando abriu mão da própria vida por nós. Foi Ele que nos deu o exemplo. Ele disse, eu a dou,
eu dou a minha vida, ninguém toma de mim, porque ninguém tem poder para tirar a minha vida de mim, mas eu entrego ela pelos meus filhos, pelos meus eleitos, pela minha igreja, eu a dou. Ele deu a sua vida por você. Entregue a sua vida para Ele também. Cristo é o nosso maior exemplo. Como não somos capazes de dizer não ao pecado, quando Ele já nos libertou deste pecado, pelo seu sacrifício na cruz. Perceba uma coisa, meus irmãos. O texto de 2 Timóteo não foca neste sacrifício. Ele não foca nesta imagem do atleta que se sacrifica, que busca, não. O que é dito aqui, embora tudo isso seja muito importante, por isso eu gastei um certo tempo aqui falando sobre isso, a parte das instruções da vida cristã aqui é que o atleta, ele busca competir segundo as regras. É isso que o versículo 5 diz. Nenhum atleta, ali ainda, não, bota o versículo 5 lá, Derek, por favor. O foco de Paulo está no atleta que segue as regras, que se mantém firme nas regras, tá? Semelhantemente, nenhum soldado deixa de se envolver, semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Se não competir de acordo com as regras. Quais são as regras, meus irmãos? Quais são as nossas regras? Qual é o título desta série? Guarda o bom depósito. Mantenha o modelo da sã doutrina, guarda o bom depósito, seja um atleta que compete segundo as regras, ou seja um cristão que vive de acordo com o Evangelho, que guarda o modelo da sã doutrina, semelhante ao soldado que mantém o seu foco completo do trabalho que ele foi designado. O atleta também mantém o seu foco indivisível no seu compromisso inalterado de se manter vivendo de acordo com as regras, de acordo com o Evangelho, fazendo dele a sua regra de fé e prática de todos os dias. Assim, o servo de Cristo não pode ser menor e nem menos esforçado do que um soldado ou do que um atleta. Você percebe que a ideia de Paulo é exatamente esta aqui? É dizer, meus irmãos, Timóteo, se o soldado faz isso, o soldado que está focado em coisas terrenas, se o atleta faz isso, que está focado em coisas terrenas, muito mais nós, que sabemos qual é a nossa recompensa eterna na glória. Muito mais nós. A última metáfora é a metáfora do agricultor ou do lavrador, no versículo 6. Acompanhe comigo. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Essa é a última metáfora que Paulo vai trabalhar aqui. Essa analogia me lembra também a parábola do semeador, que é contada por Jesus. Paulo deseja que Timóteo se enxergue no papel de um semeador que trabalha sem cessar para que a palavra de Deus seja semeada. E que ele faz com dedicação, arduamente, sofrendo, criando calos nas mãos, trabalhando de sol a sol, no sol escaldante, para que a mensagem chegue àqueles que precisam ouvi-la. Paulo compara um trabalho braçal e pesado com um trabalho de viver e pregar o Evangelho, porque exige dedicação e exige entrega. É evidente, meus irmãos, que essa analogia de Paulo se aplica a nós também. Nós, como lavradores da lavoura de Deus, precisamos compreender que nosso trabalho não deve ser menos do que um trabalho de um lavrador real, que trabalha de sol a sol, que se cansa, que se entrega, que trabalha de forma incessante e exaustiva para ver os frutos crescerem. Meus irmãos, nossos frutos não são os que vêm da terra, são os que são gerados no céu, são as almas dos eleitos que ainda precisam ser alcançados para o Senhor, daqueles que o Senhor um dia escolheu antes da fundação do mundo, para que fossem alcançados por mim e por você, quando pregamos o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, não somente os eleitos e as almas são as nossas colheitas, do nosso trabalho na lavoura de Deus, mas também a nossa santidade diante de Deus.
Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também ele colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Santidade e vida eterna são colheitas de quem semeia no reino de Deus. Quem semeia para o Espírito, sim, é o próprio Espírito que opera em nós o querer e o efetuar, e portanto é Ele que opera em nós a nossa santificação, mas isso não tira de nós a responsabilidade de plantar, porque aquilo que o homem planta, isso também ele colhe. Se ele planta para o Espírito, ele colhe para o Espírito. Se ele planta para a sua carne, ele vai colher da sua carne, ele vai colher condenação. Nós, meus irmãos, como lavradores na lavoura de Deus, semeamos a palavra para alcançar a muitos, mas também semeamos domínio próprio, semeamos disciplina, semeamos esforço, semeamos amor, semeamos todo o fruto do Espírito para lutar contra o pecado e buscar a santidade que agrada aquele que nos escolheu. Se plantamos pecado, colheremos o fruto do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas se semeamos vida, colheremos a abundância que Deus promete para nós. Se semeamos vida, colheremos a vida em abundância que o Senhor promete para nós. Meus irmãos, se você diz não ao pecado, você está semeando a vida. Se você cede aos seus desejos e cede ao seu pecado, você está semeando para a carne. Se mantemos o nosso foco nas coisas de Deus, colocando Ele em primeiro lugar em nossas vidas, nós estamos semeando vida. Mas se relegamos Cristo e a sua igreja a um segundo plano nos nossos afazeres, nós estamos semeando para a carne. Note que Paulo faz questão de ressaltar a palavra arduamente sobre o lavrador, que trabalha arduamente. E ele faz isso, meus irmãos, por um motivo muito simples. Viver o cristianismo não será fácil. Não será fácil, e não será fácil por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. Nós amamos a nós mesmos. Ser cristão envolve a tarefa mais difícil que você tem que fazer todos os dias, que é negar a si mesmo, abrir mão do seu desejo, abrir mão da sua vontade por amor a Cristo. Nós nos amamos, irmãos. Você ama a si mesmo, por mais que você ache que não muitas vezes. Você ama a si mesmo. Você não cai em pecado só porque ele é bom, mas porque o pecado lhe dá prazer, e você quer se dar prazer o tempo todo. Todo pecado, meu irmão, é uma declaração de amor a si mesmo, uma declaração de que eu me amo tanto, eu me importo tanto comigo, que não me importa se o que eu faço desagrada a Deus. O que eu quero é satisfazer a minha própria vontade. Todo pecado é uma declaração de amor para você mesmo. Todo pecado. Semear a palavra e a santidade é dizer não para si mesmo. Semear para a vida é dizer não para si mesmo. Quando pecamos, declaramos o nosso amor a nós mesmos, mas quando resistimos ao pecado, declaramos o nosso amor a Deus. E essa é a tarefa mais difícil para todos nós, que é rejeitar a nós mesmos. Meus irmãos, o último pedaço de tudo isso é a recompensa. A parte mais linda de tudo que nós falamos aqui é a maneira como nós enxergamos a recompensa de Deus. A ideia de vitória, de recompensa, de ganho, normalmente está associada com uma grande conquista, com satisfazer algo pessoal, um grande objetivo, um sonho, um alvo, como é o caso do André, do meu chefe. Ele trabalha muito para que ele consiga acumular o máximo de riqueza possível e assim possa, em teoria, sossegar daqui a alguns anos. Mas perceba, meus irmãos, que o soldado, ele está focado e não mistura o seu foco com nada neste mundo. Para quê? Para agradar aquele que o alistou. O atleta aqui não busca somente a vitória, mas ele busca competir segundo as regras. E por fim, o lavrador trabalha arduamente para participar dos primeiros frutos. Poxa, mas aí o lavrador quebrou a minha história aqui, né? Não. De quem é a lavoura? Nós
trabalhamos na lavoura de Deus. Os frutos que colhemos nesta lavoura não são nossos, são dele. A recompensa do cristão, meu irmão, é agradar ao Pai, é ser santo como Ele é. A nossa recompensa é alcançar os frutos, as almas de Deus que estão por aí, desde antes da fundação do mundo, escolhidas pelo Senhor. A nossa recompensa, meus irmãos, não é nossa, é dele, é para Ele e por Ele. Nós trabalhamos para Ele. Nós vivemos para Ele, nós nos esforçamos por Ele, nós nos santificamos por Ele, nós abrimos mão da nossa carne por Ele, nós morremos para Ele. Nós morremos para nós mesmos, para poder viver para Ele, meus irmãos. É assim que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido a sua vida buscando agradar ao Pai? Entregando o seu tempo, o seu descanso, a sua vida para o Senhor? É assim que você vive para guardar o bom depósito, para guardar o Evangelho? É isso que você tem feito, é isso que eu tenho feito. A nossa vida a sua vida tem sido sua ou tem sido de Cristo? Você se preocupa mais em trabalhar, em ganhar dinheiro, em estudar, em realizar os seus sonhos, as suas vontades? Ou você vive focado em fazer aquilo que agrada ao Mestre? O nosso foco, meus irmãos, dedicação e sacrifício devem ter um único objetivo: agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vida eterna é uma promessa maravilhosa, meus irmãos. A vida eterna com o Senhor no céu é uma promessa maravilhosa. Mas se você serve a Deus só porque você quer ir para o céu, então eu vou deixar aqui as palavras de Martinho Lutero com você. Eu preferiria estar no inferno com Cristo do que no céu sem Ele. O mais importante, meus irmãos, não é o céu, não é o paraíso, é estar onde Cristo está. Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa porção, não é o paraíso vem junto, é um bônus, mas a melhor coisa é estar onde Ele está. É estar onde Ele está. E por último, no versículo 7, Paulo apela para Timóteo o seguinte, ele diz: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de tudo. Este versículo, ele é uma exortação e uma promessa. Começando pelo fim, existe uma promessa de Deus aqui, que Ele nos dará entendimento das suas palavras, se nós meditarmos nela. No fim de tudo, Ele é o dono e o autor dessas palavras, então nada melhor do que Ele nos ensinar sobre a sua palavra, mas Ele faz isso através da sua dedicação em meditar na palavra do Senhor. Há também uma exortação aqui. Paulo diz: reflita no que eu estou dizendo. Sim, Deus ele nos dará entendimento da sua palavra, mas Ele faz isso através da sua meditação na palavra de Deus, através da sua reflexão na palavra de Deus. Quando você ouve aquilo que pregamos aqui e reflete sobre isso durante o seu dia, durante a sua semana e aplica isso na sua vida. Quando você pega a sua Bíblia, faz o seu devocional, ora ao Senhor e diz: Senhor, me aplica isso na minha vida todos os dias. E você para e vê tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando. O salmista diz no capítulo 1, versículos 1 e 2, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O princípio, meus irmãos, aqui é o mesmo das 3 ilustrações que Paulo trouxe. Sem sacrifício e foco, não há recompensa. Se o soldado não se sacrifica e mantém o seu foco, ele não agrada quem o alistou. Se o atleta não se sacrifica e não compete segundo as regras, ele não vai poder ganhar o campeonato. Se o lavrador não trabalhar arduamente, ele não vai colher os seus frutos. Logo, se você não meditar na lei de Deus, de dia e de noite, você não terá entendimento dela. Deus não revelará o seu entendimento a você. Ele não vai descer do céu, bater as asas na sua frente e lhe explicar o que o texto explica. Leia a palavra de Deus, se aplique no ensino da palavra de Deus, venha para os estudos, venha para a igreja, ouça a palavra, leia na sua casa, medite nela de dia e de noite, escreva nos umbrais das suas portas, tatue no seu corpo. Não deixe de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Paulo orienta Timóteo que medite nas palavras. Perceba que não é leia
a palavra. Não é leia esta carta que eu estou mandando, é medite nestas palavras. Meditar é um tempo de reflexão, é quando você lê o texto e você pensa sobre aquilo e busca entender aquilo. E busca se aplicar no entendimento daquilo. Pedro, tem coisa que eu não entendo, que é muito difícil, que às vezes não dá para compreender na palavra de Deus. Meus irmãos, Deus colocou a igreja na sua vida por causa disso. Se você tem dificuldade com o pecado, você confessa para o seu irmão e ele vai orar por você e vai lhe ajudar. Se você tem dificuldade para entender uma parte da Escritura, você conversa com o irmão que é mais entendido do que você, que tem mais conhecimento na palavra de Deus, procura seus pastores e ele lhe explica e você aprende e compreende, mas não tira de você a responsabilidade de meditar na palavra de Deus dia e noite. Quanto tempo faz, meus irmãos, que a sua Bíblia está largada na estante da sua casa? Quanto tempo faz que o seu aplicativo de Bíblia lhe manda notificação para você voltar a ler, e aí você só faz arrastar para o lado toda vez? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus diretamente da boca dele, pelas palavras, pela página que vem da Escritura? Quanto tempo? Quanto tempo você dedica na sua semana para ler a palavra do Senhor e meditar nela? Bem-aventurado aquele que medita na lei de dia e de noite, constantemente, sempre, a todo o momento. Para finalizarmos, Paulo está convidando Timóteo para uma vida desconfortável. Ele está convidando Timóteo para uma vida que não é confortável, mas é uma vida que vale a pena, irmãos. Uma vida em que o soldado mantém o seu foco para agradar o seu comandante, o atleta abre mão de si mesmo para competir segundo as regras, e o lavrador trabalha arduamente porque a colheita virá. Essa é a vida cristã. Não uma vida sem sofrimento, mas uma vida que tem um propósito de Deus em cada um dos sofrimentos que terá. Talvez o Senhor tenha mostrado para você hoje exatamente onde você perdeu o seu foco. Talvez você tenha colocado o trabalho, os estudos, o dinheiro, o conforto, a sua família, os seus planos, até mesmo o seu próprio pecado acima de Cristo e acima do Evangelho. Talvez você tenha deixado de sofrer por amor a Cristo para viver com mais conforto para si mesmo. Se esse é o seu caso, arrependa-se hoje. Volte a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, no centro da sua vida. Lembre-se de guardar o bom depósito. Lembre-se de que guardar o bom depósito nunca foi uma tarefa para quem ama a sua vida acima de tudo, mas para quem ama a Cristo acima de si mesmo. Guardar o Evangelho é uma tarefa para todos aqueles que querem abrir mão de si mesmos. Alguns versículos mais à frente, nós veremos Paulo lembrar que a recompensa do cristão não está nesse mundo, mas antes de falar da recompensa, ele nos mostra o caminho. E o caminho que nós vimos hoje é um caminho de foco, é um caminho de disciplina, é um caminho de trabalho árduo, de sacrifício, é um caminho de negar a si mesmo todos os dias. E o mais pesado de tudo isso, por mais pesado que esse caminho pareça, nós não percorremos esse caminho sozinhos, irmãos. Você percorre este caminho com Cristo Jesus ao seu lado. O mesmo Senhor que nos chamou é aquele que nos fortalece, que nos sustenta e que dá entendimento para os seus filhos. Por isso, saia daqui hoje decidido a viver como bom soldado, como um atleta fiel, como um lavrador perseverante, porque sem sacrifício e foco não há recompensa. Mas para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, a recompensa é o próprio Cristo, e não existe nenhuma recompensa que seja melhor do que esta. Em nome de Jesus. Amém.